Olá, Fernanda Denadai por aqui para mais um dos nossos episódios na nossa sessão Desata Nós. Hoje, respondendo uma pergunta aqui que eu recebi de alguém que está enfrentando alguns obstáculos aí para fazer o artesanato render, para fazer o seu ateliê aí como negócio dar certo. Bom dia para quem está aqui ao vivo comigo no Instagram da Academia do Artesanato. E se você está vendo aí também pelo Spotify a gravação, bem-vinda, bem-vindo também. E convido para vocês conhecerem, né? Se você está acostumada a ver aqui no Instagram, conhece lá o podcast da sessão Desata Nós no Spotify. Muito bom também, né? Ouvir podcasts, às vezes a gente não tá querendo, né? Tá no trânsito, tá aí caminhando, enfim, não quer consumir aí muitos dados, você consegue salvar os podcasts para poder ouvir, não é? Offline. E também aqui, quem tá acostumado a ouvir podcast, vem aqui pro Instagram, porque nos stories diariamente eu compartilho muitos conteúdos. Bom dia, Maureen, Aninha, Ana Bono, quem mais tá aqui? A Fátima, que delícia, Ateliê da VV. Ah lá, a VV já conheceu pelo Spotify, muito bom. Flávia chegando aqui, vamos agendar nossa live, hein, Flávia? Só ajustar a data aí. Giovânia, muito bom, gente, estar aqui com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre obstáculos, gente. Não tem vida e não tem negócio sem obstáculo, né? Ou tem? Será que é só comigo que não tem? Como é que é aí pra você? Claro que não, né? Ah, VV, me pede depois no direct que eu te mando esse episódio, tá? Sabe por quê, gente? Obstáculo. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. É a aceitação, né? Aceitar que sim, nós vamos enfrentar desafios na vida, no negócio, com as pessoas, porque faz parte da natureza das coisas, né? E eu quero até abrir aqui esse nosso episódio com uma frase do Lao Tse que fala assim: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Então, assim acontece a expansão, a evolução da própria natureza, né? Eu já fiz essa analogia aqui com vocês, de que a gente precisa fluir como água e encontrando os caminhos apesar dos obstáculos. Então, para quem está querendo começar a empreender, para quem já empreende com artesanato e tá, né, às vezes aí nesse começo que não é fácil para ninguém, e mesmo que você não esteja no começo, nós somos impactados muitas vezes. E é disso que eu quero falar também hoje aqui, por variáveis externas que faz da gente chacoalhar e ter que se readaptar, né, para conseguir ainda assim a gerar nossos resultados. E a gente precisa entender também que tudo funciona, nós somos parte de um todo, e que esse todo inteligente funciona para fazer a gente ser hoje melhor do que ontem. E às vezes, sim, se a vida não traz um obstáculo, um desafio, a gente vai ficar na zona de conforto. E existe crescimento quando a gente está na zona de conforto? Não, né? Então, muitas vezes a gente aprende mesmo é com uma perda, é com um negócio que não tá indo bem, como já foi antes, e aí a gente tem que repensar as estratégias, a gente tem que inovar.
E também eu queria fazer hoje aqui com que vocês identificassem dois grandes tipos de desafios, de obstáculos, quando a gente decide empreender, para que a gente possa ter clareza, né? Então, quando o meu resultado, as minhas vendas, o meu financeiro no ateliê ou as finanças da minha vida, né? Elas não estão indo conforme eu gostaria, a gente precisa olhar para esses dois grandes aspectos. O primeiro são os obstáculos internos. Então, por exemplo, sempre que eu recebo aqui vocês, seja numa conversa aqui no privado, seja lá dentro do programa MAI, que inclusive vai ter turma nova agora, dia 6 de junho eu abro as inscrições, tá? Turma 17, então quem tá esperando essa abertura, fiquem atentas aí. Ou seja, na mentoria, e vocês às vezes me trazem uma questão, por exemplo, Nanda, as vendas caíram. Eu sempre vou buscar olhar para essas duas grandes vertentes, obstáculos internos, porque pode ser que você esteja com uma postura, uma crença, um medo, uma insegurança que está impactando esses resultados. Como pode ser também, e aí essa é a segunda grande vertente que a gente tem que olhar quando o assunto é obstáculo, são os desafios técnicos. Então, talvez você não esteja sabendo fotografar bem os seus produtos, ou você não esteja sabendo aí divulgar bem o teu trabalho. E geralmente, um resultado ruim ou abaixo do esperado, ele tá aí relacionado a esses dois pontos. Ele fica meio que emaranhado. Então, a gente precisa olhar para isso, para esses dois aspectos. E aí, quando eu identifico qual é o medo que eu tô tendo aqui, então, por exemplo, Nanda, realmente eu não tô divulgando muito as minhas peças. Então, vamos olhar, por que eu não tô divulgando? Eu tenho vergonha de me expor? Ah lá, tá relacionada ao primeiro ponto, obstáculo interno. E aí a gente vai investigar, por que eu tenho medo? Por que eu tenho vergonha de me expor? Né? Ou por outro lado, não, Nanda, o problema não é esse. Mas eu não tô conseguindo constância, eu não tô conseguindo estar aqui no Instagram. Ah, mas e os outros canais de vendas? Vamos pensar das outras formas de divulgação que não só o Instagram. Percebe? Então, olhem daí, esse episódio é para isso. Para que você entenda que obstáculo na vida, obstáculo no negócio é igual pedra no rio que tá ali tentando impedir a água de fluir, né? Então aceitar que é natural, que não é só com você, porque quando a gente às vezes fica achando que é só com a gente cai numa vitimização, e quando a gente cai na vitimização, a gente se enfraquece, a gente não usa toda essa potência que está aqui dentro. Então, transformar, às vezes, essa vitimização, esse incômodo, porque realmente dá uma sensação, né, de impotência quando a gente não está conseguindo faturar o que precisa, o que gostaria, ou as coisas não estão dando certo, as coisas estão dando errado, seja na vida, no negócio, dá realmente essa sensação. Mas quando a gente aceita que faz parte da jornada, sabe? É como se fosse um contrato que a gente assina quando a gente nasce. Faz parte do contrato. Assim como morrer, né? Partir dessa aqui, tá no contrato. Não tem jeito, né? Então, a aceitação é importante, não se vitimizar. E num segundo ponto, olhar. Que obstáculos são esses que eu tenho que cuidar? Porque quando eu trago, às vezes, né, o que é interno, que está impedindo eu de avançar, quando eu tenho clareza
e eu trago do inconsciente para o consciente, eu resolvo. E é tão bonito ver isso acontecer com vocês, né? Às vezes quando a gente faz um trabalho mais profundo, de às vezes olhar, por exemplo, uma dificuldade de cobrar, um medo de passar o valor, não conseguir colocar o preço justos nas nossas peças, quando a gente enxerga que isso está relacionado a uma crença, a um não merecimento, e aí a gente vai lá e cuida, busca a raiz disso tudo, e aí a gente vê como o comportamento de vocês mudam, assim como a autoconfiança, a gente vai lá na raiz, vai entender, peraí, por que é minha autoconfiança? Por que eu não estou confiando no meu potencial, não estou confiando que meu produto, que as pessoas vão querer, que meu cliente está ali? Quando a gente vira essa chavinha, os resultados melhoram lá na ponta, né? Da mesma forma quando a gente cuida dos desafios técnicos. Então, eu não tô vendendo, vamos olhar para essas duas vertentes. Quando a gente ajusta, a coisa volta a fluir. E aí não é que a gente vai ficar com a vida ganha, mas a gente vai para um próximo nível. E nesse próximo nível vão surgir novas questões, novos desafios, novos obstáculos internos que a gente vai ter que lidar. Então esse é o movimento, né, de expansão do nosso negócio. É a espiral que eu falo, inclusive vou retomar esse assunto, já tô avisando aqui para vocês em primeira mão hoje. Nós teremos uma imersão gratuita agora. Provavelmente eu vou começar no dia 30 agora de maio, tá? Eu acredito que eu vou dividir essa imersão talvez numas 3, 4 aulas. Vou disponibilizar gravado para que vocês possam assistir aí no melhor dia e horário. Essa imersão ela vai ser gratuita, tá? E eu vou trazer um pouco mais sobre essa espiral aí de expansão da vida e do negócio da mulher criativa, da mulher artesã, empreendedora para vocês, tá? Então fiquem ligadas, eu vou disponibilizar logo mais uma página para vocês se inscreverem e poder receber essas aulas, porque é muito importante a gente cuidar dos obstáculos internos e desses desafios técnicos que tem mais a ver com vendas, com precificação, com planejamento, com organização de tempo. Se a gente quer ser bem remunerada com a nossa arte, com os nossos produtos feitos à mão aí. Essencial. A gente vai falar mais sobre isso na imersão, tá bom? Adorei estar aqui com vocês hoje. Me contem se fez sentido, se ajudou. Eu adoro receber os retornos de vocês aqui pelo Instagram e no Spotify também agora. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, tem um aí, então faça também a sua avaliação para eu saber se esse conteúdo está sendo relevante para você e eu posso aqui continuar do meu lugar com o que eu sei, né? Compartilhando isso com vocês. Tá bom? Beijo grande, seguimos juntas. Ótimo restante de semana aí para vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.